O Panorama Bíblico está abordando o tema O Caminho da Salvação segundo o Plano de Deus. E nós temos abordado aqui em cada programa esse tema muito importante das Sagradas Escrituras. E hoje nós temos aqui já duas perguntas, NQI. Essa sigla NQI significa não quis ou não quer se identificar. É um direito que assiste aos nossos ouvintes. Eles podem telefonar aqui para o estúdio ou podem mandar uma mensagem pelo WhatsApp e não querem se identificar, não querem dar seus nomes. Mas aí eles deixam as perguntas, deixam os comentários e nós aqui podemos então comentar e responder aos prezados ouvintes. Pastor Natanael, a primeira pergunta que temos aqui é: Deus amou o mundo e entregou seu Filho, logo todo mundo será salvo? Há uma citação aqui de um versículo da Bíblia. Pelo jeito, o ouvinte tem conhecimento das Sagradas Escrituras, pastor. É o que nos diz em João 3,16, porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito. Este mundo significa as pessoas. Mas a parte B deste versículo é bem clara. Para todo o que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Essa segunda parte está no condicional. O que precisa para a pessoa ser salva? Ela precisa crer. Se ela não crê, ela já está condenada. É como diz em Marcos 16:15. Ide pregai o evangelho a toda criatura, a todo mundo. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Se fosse uma salvação chamada universalista, não precisaria. Para que a morte do Senhor Jesus Cristo? Não haveria necessidade, né? De maneiras que a condição para você, ouvinte, é você crer na pessoa do Senhor Jesus Cristo e ter essa certeza, essa garantia de vida eterna. Esse texto que o senhor tem citado, os estudiosos o consideram como o texto áureo da Bíblia, né? É um versículo que ele é chave de toda a Bíblia Sagrada, né? O amor de Deus pelo homem, pela humanidade. Mas até aí é um amor que foi dado a todos. Agora, os homens precisam aceitar esse amor, né? E como ele foi manifestado através da pessoa do Senhor Jesus Cristo. E o interessante é a pessoa citar um versículo da Bíblia, né? Isso é muito interessante. Deus amou o mundo, porque é muito comum hoje nós encontrarmos pessoas e falarmos sobre o juízo futuro que vai acontecer, falar sobre o inferno, a existência de um lugar para as pessoas passarem a eternidade sofrendo. E aí as pessoas queixam, mas Deus é amor. Mas Deus é amor. Como é que você está me falando que vai existir um inferno? Como? Deus vai lançar pessoas no inferno? Pastor, como explicar para essas pessoas que acreditam no amor de Deus, mas têm dificuldade de acreditar nesse lugar chamado inferno? E a Bíblia fala, é real, existe realmente, ele foi criado. Como explicar para essas pessoas, pastor? Podemos ilustrar essa situação quando nós estamos doentes, estamos debilitados. Aí é feito um diagnóstico. E nesse diagnóstico, o médico, ele receita um remédio.
olha, toma esse remédio, você vai tomar dessa maneira, 3 vezes ao dia, 1 vez ao dia. E nós esperamos que o efeito desse remédio aconteça o quê? Nos cure. A mesma coisa acontece com as coisas espirituais. Nós estamos doentes, podemos dizer assim, espiritualmente. Nós somos pecadores. Deus providenciou o remédio. Nós não estamos desprovidos, sem assistência. Então Deus dá o seu remédio, que é o Senhor Jesus Cristo. Agora, nós vamos tomar ou não. Cabe a cada um de nós fazer essa escolha. Se eu tomo o remédio vai ter o seu efeito na minha vida e vai me dar saúde. Se eu não tomo o remédio, eu vou continuar doente. Então o Senhor Jesus Cristo é o remédio para as nossas almas. Aquele que toma o remédio entende que está doente, ele recebe a cura. Mas aquele que não toma, ele vai continuar com a sua enfermidade na alma. Deus é amor, mas Deus também é justiça, né, pastor? E por conta do pecado do homem, Deus precisa fazer justiça. E essa justiça está em Jesus Cristo. Se a pessoa crê no sacrifício de Cristo, logo essa justiça lhe é imputada. E ele faz parte, então, da justificação proporcionada por Cristo. Aí ele pode usufruir desse benefício de Deus e não ir para esse lugar terrível chamado inferno, mas ir para a eternidade e ficar junto a Deus. A outra pergunta, pastor, também envolvendo a salvação, e ela é também muito importante para os nossos ouvintes. Aqui a pessoa não quer se identificar, mas ela diz: se o crente, pastor, casar com um incrédulo, perde a salvação? A Bíblia não nos fala da perda de salvação em situações como essa, né? Mas a Bíblia nos adverte que não devemos nos colocar junto a um jugo chamado desigual. Porque na parte espiritual não haverá comunhão. Daí a prevenção de uma pessoa solteira buscar o seu casamento, a sua aliança com uma pessoa da mesma fé. Porque corre um certo risco, e esse risco ele é mais sentido quando vem os filhos, né? De um querer dar uma educação longe de Deus e outro querer dar uma educação próximo de Deus. De maneiras que é um tanto que arriscado, não está dentro das recomendações, das instruções, dos ensinos que a palavra de Deus ela nos revela. O Senhor Jesus, mesmo no seu Sermão do Monte, ele falou que o homem sensato constrói a sua casa sobre as rochas. A rocha é Cristo, sobre os ensinos do Senhor Jesus Cristo. E o homem ou a mulher insensata constrói a sua casa sobre areia, fundamentos mundanos. Quando vem a tempestade, antes de vir a tempestade, parece que as casas estão boas, mas quando vem a tempestade da vida, é aquela que está sobre a rocha permanece, mas a que está sobre a areia geralmente vai embora. E é duro, como está acontecendo nos nossos dias atuais, os lares desfeitos. Como é triste, né? Principalmente quando existem os filhos, um lar desfeito,
traz consequências muito danosas, consequências que podemos fazer uma avaliação, uma medição, como se fosse uma morte mesmo. Porque é uma ruptura no relacionamento, além dos cônjuges, um relacionamento naquela harmonia do lar. E isso ocorre, infelizmente, de uma maneira muito grande na nossa sociedade e até nas igrejas evangélicas. Pastor, aí no caso de uma pessoa que já era casada e um dos cônjuges se converteu ao Senhor, como fica a situação dessa pessoa, pastor? Eu acho que é uma realidade de muitos de nossos ouvintes agora, principalmente das mulheres, que elas são mais sensíveis, são mais receptivas ao Evangelho, né? Elas têm uma característica mais emocional, um coração mais aberto. Então, é a maioria de irmãs que se converteram, mas o cônjuge não. Como ficam essas irmãs agora, pastor? O apóstolo Paulo ele dá instruções em 1 Coríntios, capítulo 7, né? Ele fala que a mulher crente santifica o marido descrente e vice-versa. E é bom quando ocorre a salvação de ambos. Isso é o mais maravilhoso, podemos assim dizer, e nós temos alguns exemplos aqui na igreja, né? Como é importante o homem e a mulher se converterem ao mesmo tempo. Mas pode ocorrer de um se converter, o outro não. E daí pode ter várias situações, um consentimento do cônjuge que não se converteu, não ter nenhuma implicância com a modo de vida espiritual do outro cônjuge, como às vezes pode ser um outro extremo de uma pessoa recriminar esse cônjuge que aceitou Jesus, e daí vai haver uma luta, né? Mas o que nós temos a orientar é que a pessoa, conforme as instruções bíblicas, ela tem um procedimento de submissão, se for a mulher, seja adornada com boas maneiras, trate bem o seu marido. Quantos exemplos que nós escutamos no decorrer da vida cristã, de mulheres que até tomavam surras dos seus maridos, que chegavam bêbados em casa, e essas mulheres tiveram a paciência, orando ao Senhor, e o Senhor Jesus atuou no coração desses maridos que estavam, de uma certa forma, interferindo na vida espiritual dessas mulheres. É uma luta, né? Nessa situação, existem vários graus de comportamentos e o cônjuge que é crente, ele tem que ter a esperança. Se houver um respeito dentro do casamento, tudo também tem que ter um certo limite, né? Se tiver um certo respeito mútuo, aguardar a promessa do Espírito Santo para poder dizer como Josué, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Pastor, nós sabemos que no mundo existem mais mulheres do que homens, pastor. E a igreja reflete bem isso. O maior número de mulheres do que de homens. Que conselho o senhor daria? Essa pergunta é boa, né, pastor? Isso é difícil. Os ouvintes agora, né? Que conselho o senhor daria para as irmãs que estão aguardando ainda o seu príncipe, né? Não precisa ser encantado, não, mas ser um príncipe mandado por Deus, que já está bom, né, pastor?
é que muitas vezes na igreja local tem muitas irmãs, mas não tem os candidatos, né, para um relacionamento como namoro, depois um noivado e chegar, claro, ao casamento, que é o propósito, né, de Deus para nós. Que conselho o senhor daria para essas irmãs, pastor? Não buscar no mundo, né, pastor? Porque as mulheres se relacionam com amigos na faculdade, no trabalho, mas não são pessoas que têm a mesma fé que o senhor tem dito aqui no início dessa pergunta, né? O que conselho o senhor daria a essas irmãs para que orem mais? Essa daí, até o pastor falecido Natanael teria dificuldade de responder, né? Realmente é uma situação que ocorre nas igrejas, mas o que nós teríamos a dizer é jejuar e orar, né? Para que Deus salve almas do sexo masculino e possa preencher este vazio que infelizmente ocorre nas igrejas. Mas por que ocorre isso? Essa é a grande indagação. Porque nós vemos que, de uma certa forma, as mulheres são mais espirituais do que os homens, né? Sim, sim. Por que isso? E também dizem, por que existe mais homens na cadeias do que mulheres? De uma certa forma, o homem é mais depravado do que as mulheres, apesar que nos dias atuais essa situação não é tão refletida. Mas, por um outro lado também, nós devemos entender o que o Senhor Jesus disse a respeito dos chamados eunucos, né? Às vezes, uma pessoa solteira, ela também não pode ser feliz? Lógico que pode. Se uma pessoa, especialmente uma jovem, dá um passo errado na vida, tem um marido, vamos assim dizer, esse marido maltrata ela tem um filho desse marido, e esse marido não dá o mínimo para ela, às vezes é um relacionamento de meses, abandona ela já vai ficar marcada pro resto da vida. É uma situação que às vezes é preferível ela aguardar no Senhor, e se tiver até a situação de permanecer solteira, é muito mais honroso, eu vejo, para ela, do que às vezes se entregou assim numa paixão desenfreada, num momento que qualquer um de nós poderia ter, de uma maneira insensata, no primeiro aventureiro que aparece, né? Pensando que ele é como o irmão falou, príncipe encantado, e não era o príncipe encantado. De maneiras que é questão de paciência, né? Perseverança. Para que Deus... e paciência. Paciência. E outra coisa, pastor Rogério, hoje os homens também estão um tanto que acomodados, né? Sem iniciativa, pastor? Nós vemos homens solteirões na igreja, em vez de procurar a sua parceira, sua companheira. E nós que desfrutamos de um bom casamento, como é bom ter a companheira, uma pessoa que está sempre ao nosso lado, nos incentivando, sim, cuidando de nós, né? E parece que o irmão que é eunuco, quer ser eunuco, né? Quer ser eunuco, né? Ele poderia estar alegrando uma outra irmã. Muito bem. Pastor, e com relação aos sites de relacionamentos, que hoje é muito comum a gente, acessando a internet, há ofertas constantemente de se cadastrar, de participar de uma sala de bate-papos, e a gente tem ouvido falar muito sobre esses sites, pastor. Vamos imaginar um irmão solteiro ou uma irmã solteira
procurando esses sites e relacionamentos. Isso é seguro, pastor? Isso convém para um crente, para uma crente, pastor? É uma maneira moderna, né, de se procurar esse relacionamento. Agora, precisa ter muita cautela, né? Porque, às vezes, a pessoa pode se identificar, mostrar um currículo que não seja verdadeiro, né? Achar que é um obreiro, uma obreira, uma pessoa espiritual, e pode não ser nada disso, né? Eu me lembro de um caso aqui na igreja, já faz um tempo, que uma pessoa tinha esses relacionamentos e até queria dar o meu celular para o pastor da outra pessoa que estava mantendo esse relacionamento. E num belo dia, essa pessoa que morava longe veio aqui para a nossa cidade, e quando chegou aqui, o irmãozinho, ele esperava a sua princesa, mas parece que a princesa não era bem aquilo que ele esperava nas fotos. E parece que ele teve uma grande decepção. O exterior não era bem aquilo que estava mostrando. Estava sendo anunciado. Anunciado, né? Uma propaganda enganosa. Enganosa. Eu acho que o irmão teve grande frustração, desapontamento de encontrar aquela pessoa. E a pessoa se locomoveu de uma outra cidade distante. Então, precisa ter cuidado, né, pastor Rogério, com relação a essa situação moderna, né? Tem a sua validade, mas precisa ter certas prevenções. E essas informações, elas não são seguras, né, pastor? A pessoa diz, eu nunca fui casado, né? Aí depois a pessoa descobre que já teve filhos com duas pessoas diferentes. Muitas vezes as informações sobre a vida, né, a profissão que tem, o que faz, são informações que muitas vezes não são verdadeiras. Procuram dar informações que sejam agradáveis. E quando a pessoa vai constatar, aí é uma grande decepção. A pessoa já está até envolvida emocionalmente e acaba ficando aí com uma espécie de um trauma, né? Fica aí com um bloqueio porque acreditou, confiou, foi abrindo o coração e depois criou uma grande frustração. O bom mesmo é olho no olho, né, pastor? É conhecer pessoalmente, é saber da família, saber das pessoas próximas a ela, e aí ter uma ideia melhor de quem é a pessoa, né? Porque, como o irmão disse, depois que tem um envolvimento emocional, é difícil aceitar essa situação real. Se a pessoa já está envolvida emocionalmente, ela vai querer fazer tudo para continuar nesse mundo virtual, nesse mundo irreal. Então, realmente, precisa ser muito racional nesse momento, saber fazer essa escolha e não ser enganado como foi Josué e os príncipes pelos chamados gibeonitas, né? Que apareceram lá no arraial de Israel, dizendo que eram de outros lugares e moravam a 30 quilômetros de distância só. Eram vizinhos, né? Vizinhos.